Bem-vindos de volta, e nós paramos em John Wycliffe, o famoso Estrela da Manhã e da Reforma, vendo que esse homem foi usado por Deus para começar uma volta a se enxergar as Escrituras de outra maneira, de uma maneira literal, de maneira gramática, de maneira histórica, né? Então, digamos que ele foi o pontapé inicial disso que vai ganhar proeminência, obviamente, na própria Reforma Protestante. Então, gente, retorna-se a uma escola de interpretação que estava adormecida há 1000 anos. Que escola era essa? É a escola antioquana. Ela volta com Wycliffe, mas quem vai promover de fato as transformações veio a ser um homem chamado Lutero, né? Vocês conhecem. Eu não sei se você faz ideia, eu não sei quantos que estão assistindo são pastores, né? Mas eu acho que a gente não tem noção do que esses homens enfrentaram. Foram 1000 anos de tradição, 1000 anos ensinando as Escrituras, usando alegorias das mais diversas, né? Nós vamos ver na história da igreja, na continuação da história, que o povo não tinha acesso às Escrituras. O povo não sabia ler nas línguas disponíveis das Escrituras. Então, os ministros eles podiam fazer o que eles quisessem com a Bíblia. E o povo iria aceitar como vindo dos céus, né? Às vezes a gente passa aperto dentro da igreja local quando, se você é um pastor e chega nessa igreja tentando revitalizar, tentando mudar alguma coisa que está sendo feito há 5 anos, há 10 anos. Agora imagine 1000 anos de alegorização das Escrituras. Foi uma batalha e tanto. Então, se nós formos pensar, a Reforma Protestante ela foi primeiramente uma reforma hermenêutica, de como se interpreta as Escrituras, de forma como se vê a Bíblia. Até então era tudo alegórico. E quem agora retorna a uma interpretação histórico-gramatical vai ser um homem chamado Martinho Lutero. E olha o que Martinho Lutero diz, está aí na sua tela. As alegorias são especulações vãs, são como escória das Escrituras. Até onde a imundícia vale mais do que as alegorias de Orígenes. Lembra de Orígenes, né? Olha o que Lutero falou dele. Agora, outra frase interessante. Alegorizar é manipular o texto bíblico, as Escrituras. Gente, é ou não é? Eu posso fazer o que eu quiser com o texto bíblico. A gente viu lá com Bernardo de Claraval. Ele brincava com o texto. Tá? Então foi isso que Lutero falou e, obviamente, isso favoreceu com que o Evangelho voltasse a ser proclamado. Nós vamos estudar isso mais para frente. Para que o Evangelho fosse o centro. Mas isso só pôde acontecer a partir a partir do momento em que as Escrituras voltaram a ser interpretadas corretamente. Foi isso que o próprio Lutero falou. Agora Calvino falou, a primeira preocupação do intérprete é deixar o autor dizer o que ele realmente diz, ao invés de atribuir-lhe o que achamos que ele deveria dizer. Então, gente, só para a gente entender bem aqui, a Reforma Protestante trouxe muitas vantagens a partir do momento em que a Bíblia foi trazida ao povo, à linguagem do povo. Porque agora as Escrituras estão de fato influenciando o dia a dia das pessoas. Mas, de novo, talvez uma das coisas mais importantes que aconteceu na Reforma foi a maneira de se interpretar, essa volta à escola antioquana, de hermenêutica, de interpretar a Bíblia não mais de maneira alegórica, tá? Parou com aquele negócio de alegorizar que durou mais de 1000 anos de história. Agora a igreja começa a estudar de fato o texto bíblico, tá? Parou com esse negócio de alegorizar e com certeza 2 homens a quem nós devemos muito por conta disso, Lutero e Calvino, obviamente os pré-reformadores que vieram antes. Nós vamos estudar mais homens, além de John Wycliffe também, tá? Outros homens na Reforma Protestante trabalharam com esse tipo de interpretação,
mas é seguro dizer que Lutero e Calvino tiveram aí a sua proeminência nisso. Mas aí você se pergunta, né, o que aconteceu, por exemplo, com a interpretação de alguns livros? Amilenistas hoje, né, enxergam o Apocalipse de maneira alegórica, responsável, mas alegórica, tá? Não é o mesmo tipo de alegoria que aconteceu aí durante esses 1000 anos de história. Dispensacionalistas já enxergam o Apocalipse de uma outra maneira, e outros livros também, tá? Sim, existem divergências e é legal estudar, e a história da igreja pós-reforma, né, vai explicar um pouco do que aconteceu. É nesse momento que vão surgir denominações, tá? Tem a ver também com interpretação bíblica, tá? Mas sim, é possível você ser reformado sendo presbiteriano, sendo batista, sendo metodista, sendo amilenista ou dispensacionalista, desde que concordemos em pontos essenciais, principalmente no que diz respeito à salvação do pecador, ok? Ainda assim, você deve se perguntar, né, o que aconteceu com dessa ordem aí na reforma para a bagunça que nós temos hoje? Vamos lá, vamos continuar. Eu acho que isso vai ficando claro à medida que o tempo passa, tá? Então, saindo aí do século XVI, a gente entra no século XVII, século XVIII, e qual que vai ser a ênfase agora de interpretação das Escrituras? A Bíblia ela vai passar a ser influenciada, ou a interpretação bíblica vai ser influenciada muito pelo meio que se está vivendo. E o racionalismo é aquilo que está em voga nesse momento. Interpreta-se as Escrituras em cima, ou baseado no racionalismo, né? Como é que a Bíblia estava sendo interpretada nos países protestantes dentro das igrejas protestantes? A Bíblia, ela tá certa, né? Ela corresponde à razão humana, tá? E o que não corresponde pode ser ignorado ou pode ser rejeitado. Agora, gente, o que se afirma com isso? Quem que a gente nega quando a gente interpreta as Escrituras dessa maneira? Tudo que é sobrenatural. Nessa altura, o sobrenatural, os milagres, eles vão começar a ser questionados, tá? Olha só, a hermenêutica, ela trouxe um desprezo nessa altura da história à pessoa do Espírito Santo no processo interpretativo. Então, gente, isso é assim, não está acontecendo com nenhum outro grupo. Os católicos, eles continuam do mesmo jeito, tá? Eles estão interpretando a Bíblia de maneira alegórica, tá tudo do jeito dele. As igrejas protestantes, a igreja anglicana, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, elas começam a interpretar a Bíblia dessa maneira, tá? Então a coisa começa a ficar um pouco mais fria, se eu posso dizer assim, ok? Vamos lá, subindo do século XVII e do século XVIII, vai haver uma luta contra isso, tá? Quais grupos vão lutar contra isso? Os puritanos, eles são os primeiros a lutar contra isso, tá? De uma forma veemente, de uma forma inclusive fantástica. Mas você vai ver isso com mais detalhes quando você estudar aí a pós-reforma, tá? Século XVII aí. E mais para frente, século XVIII, vai surgir um outro grupo que também vai lutar forte contra esse tipo de interpretação mais racionalista, que são os pietistas, tá? E um homem chamado Schleiermacher, ele foi educado nessa tradição pietista, né, nessa educação pietista, e depois ele ajudou a fundar uma universidade extremamente importante, né, que é a Universidade de Berlim. Se tornou professor dessa cadeira aí de teologia nessa universidade, e ele começou a defender um conceito de religião radicalmente novo, onde a revelação torna-se a experiência religiosa de cada indivíduo. Note, foi-se do racionalismo
para aquilo que você experimenta, tá? O ensino bíblico ele não é mais normativo, mas a Bíblia começa a ser tratada como um registro da experiência religiosa de cada homem, ao invés de uma revelação de um Deus, ou do registro dos atos de Deus ao longo da história. Complicado isso, né? Embora eu creio que um homem desse quisesse fazer o certo, quisesse fugir aí desse racionalismo que é muito negativo, acaba sendo para o outro lado. O que é o que muitas vezes acontece quando nós queremos combater um ensino errado. Muitas vezes, principalmente os mais jovens, nessa ânsia de combater o erro, nós vamos para o outro lado, para querer ficar longe. Isso acontece em várias áreas da vida, não é só na teologia. Mas como a gente está lidando aqui, esse é o campo para a gente lidar com isso. E é complicado, né? E aí nós chegamos aí no século XIX, tá? Surge o subjetivismo. Gente, o que era o subjetivismo em termos de interpretação das escrituras? Olha que coisa interessante. O conhecimento, ele é o fruto da experiência individual e o bem supremo que decorre dessa experiência ou desse sentido subjetivo. Gente, como é que a escritura vai ser interpretada no século XIX? Cada um interpreta de acordo com a sua experiência, tá? Isso abre a porta para quê? Para uma interpretação muito mística, ao enfatizar experiências subjetivas eu creio agora num salto no escuro, quando eu estou em momentos de dúvida ou de tensão religiosa. Vocês já viram isso? A verdade é verdade de Deus quando ela é verdade para a minha vida. E eu confio nisso. Se eu não estou experimentando isso na minha vida nesse momento, isso não é verdade. Vocês já viram isso em algum lugar? Isso é só uma reedição do que nós temos hoje. Tá? Por que é que nós temos muitas pessoas hoje falando exatamente, cada um tem a sua verdade, você fica com a sua, eu fico com a minha. E aí a gente não precisa brigar. Porque o que vale é o que você experimenta na sua vida. Agora, isso é relativo para cada um. Então, boa parte das igrejas, nesse momento da história, está interpretando as escrituras dessa maneira. E isso vai levar a igreja direto para o liberalismo. Agora eu pergunto, o que é pior? Alegorização ou subjetivismo? Ainda no século XIX, nós chegamos ao liberalismo. O que o liberalismo falava? Ele falava que a Bíblia é vista como um livro humano. Não foi necessariamente dado por inspiração divina. Os elementos sobrenaturais das Escrituras podem ser explicados de uma maneira racional. Por exemplo, Jesus transformar água em vinho. Tinha uma explicação. E se não tivesse, isso era talvez uma alegoria ou talvez uma outra história que um pregador gostaria, uma outra interpretação que ele gostaria de dar para isso e não um milagre sobrenatural. Qual que é a ideia do liberalismo? Tentar sintetizar isso. Seria um Deus sem ira, que trouxe um homem sem pecado a um reino sem julgamento através da ministração de um Cristo sem cruz. É um Deus que não se ira com o pecado. É um Deus que fala sobre paz, sobre amor, só graça. Já viu isso? Só graça. Só quero saber da graça. Trouxe o homem, agora ele não é mais um pecador miserável. Não se fala sobre pecado nessa igreja mais liberal. Há um reino sem julgamento, foi onde o homem foi trazido. Imagine falar que existe juízo através de um Cristo sem cruz. Isso é um absurdo.
Claro, eu estou generalizando aqui, existem ramificações dos liberais, ok? Isso é um extremo, mas foi daí que surgiu a igreja, ou o pastor, que talvez você esteja pensando nesse momento, enquanto eu falei sobre essa descrição do liberalismo. É complicado ou não é? Extremamente. Mas vamos seguir em frente. Chegamos no século XX. E aí surge um homem que provavelmente é conhecido, chamado Karl Barth. Gente, o grande problema de Karl Barth é que ele é muito criticado. Eu não quero emitir uma opinião aqui porque ele tem coisa boa, tá? Ele tem muita coisa boa. E qual foi a tentativa de Karl Barth? Ele queria atacar o quê? Ele queria atacar o liberalismo. A ideia era boa. Ele é um antiliberal, né, na sua ênfase de estudo das escrituras em relação principalmente ao pecado. E ao atacar o liberalismo, ele vai ser considerado uma das mentes aí do século XX. Ele tem uma atitude séria em relação à soberania de Deus, tá? Ele crê de fato na soberania de Deus, mas tem um problema sério com Karl Barth, que ele assume uma posição ambivalente, né? Carrega dois valores em si em relação à historicidade da Bíblia, especialmente em relação ao Antigo Testamento. Esse talvez seja um dos maiores problemas de Karl Barth. Embora ele se apoie nos ensinamentos bíblicos, ele não necessariamente aceita que os acontecimentos relatados na Bíblia ocorreram no tempo e no espaço. Ele que cunhou a famosa frase que escancara as portas do liberalismo, mesmo sendo um antiliberal. Ele dizia que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. Barth, ele propôs a neo-ortodoxia, uma nova ortodoxia. Ele quis voltar aos reformadores, propôs essa nova ortodoxia. Só que essa neo-ortodoxia, ela conseguia ser melhor e ao mesmo tempo pior. Porque ela afirmava doutrinas tradicionais, mas também apoiava os céticos que duvidavam da natureza histórica do cristianismo. Gente, a partir disso, quem julga o que é e o que não é? Quem julga o que é palavra de Deus e o que não é, conforme a frase dele, né? É cada intérprete. Isso, de uma certa maneira, foi voltar ao subjetivismo. Pois o poder voltou para a mão de quem? Voltou para a mão do ser humano. Tá? Agora, gente, quem que vai lutar contra isso? Olha só. Racionalismo, subjetivismo, liberalismo, agora neo-ortodoxia. Quem que vai lutar contra isso? E perceba, né? Entra um movimento tentando lutar contra o anterior, mas vai para o outro lado. Olha só, olha o que acontece. No século XX, a gente chega ao fundamentalismo, ou seja, os fundamentalistas, eles eram homens que tentaram voltar para os fundamentos e eles vão entrar em ação principalmente depois da Primeira Guerra Mundial. O que aconteceu? Como é que aconteceu esse movimento aí fundamentalista? Principalmente nos Estados Unidos, no século XX, os grandes magnatas, donos de empresas automobilísticas, de petróleo, esses grandes, né, poderosos, eles eram cristãos, membros de igreja, frequentadores assíduos, às vezes professores de escola bíblica dominical. Henry Ford, por exemplo, né, o fundador da montadora Ford, ele era professor de escola dominical, tá? Era gente que tinha muito dinheiro e frequentava aí, principalmente as igrejas batistas do sul dos Estados Unidos. Tá? Percebendo o liberalismo, a neo-ortodoxia, o que eles fizeram? Eles escreveram um livro defendendo com unhas e dentes a literalidade, a historicidade e a inerrância das escrituras. Defenderam, por exemplo, também o criacionismo, uma interpretação literal de Gênesis, tá?
Tudo isso num livro conhecido, se você procurar no Google também, chamado Os Fundamentos, um livro grosso, tá? E, gente, por eles serem muito ricos, eles distribuíram de graça isso para os Estados Unidos. E o negócio pegou fogo. O povo começou a ter conhecimento do que estava sendo ensinado sobre criacionismo. E as outras coisas, né, se contrapondo ao liberalismo. E dessa perspectiva, eles tiveram uma vitória assim, muito grande nos Estados Unidos. E é nesse momento também que eles vão defender o pré-milenismo dispensacionalista. Tá? É nesse momento, por exemplo, que surge a famosa Bíblia de Scofield. Uma Bíblia que já existia na Inglaterra e ela foi levada para os Estados Unidos e agora ela vai ser distribuída gratuitamente. Gente, isso aí é a base do fundamentalismo. Tá? A Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela deve ser interpretada de maneira histórico-gramatical, literal. Tá? Ela é a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Não se discute mais isso, né? Defendia-se o criacionismo. Gênesis 1, 2 e 3 é verdade absoluta, aconteceu de fato e vinha no pacote aí essa ideia escatológica pré-milenista dispensacionalista. Tá? Eles defendiam que a Bíblia é um livro sobrenatural, se contrapondo, obviamente, ao liberalismo. Tá? E você? Talvez você não se encaixe em tudo, mas você é um fundamentalista? Embora possa haver alguma divergência aí, mas será que de acordo com esse parâmetro, você não é um fundamentalista? Só para você saber, hoje, no Brasil, os reformados de linha fundamentalista são minoria. Os reformados já são minoria como fundamentalistas, então, muito minoria. Tá? Em muitos lugares eu mesmo já fui criticado e debochado porque eu estudei num seminário dito fundamentalista. Tá? Mas isso aí é base, tá, do fundamentalismo. Hoje o que se crê sobre escatologia dispensacionalista está um pouquinho diferente do que a Bíblia de Scofield promoveu, tá? Embora a base seja ali. Tá? E qual que é a guerra aí nessa época? Eles eram liberais, aí tinham os pentecostais, tinham os fundamentalistas. Gente, não tinha nem conversa. Cada um no seu canto. Tá? É essa a ideia. Por fim, creio eu, hoje no século XXI, que nós vivemos aí uma espécie de uma nova hermenêutica. Tá? Não uma nova perspectiva, não temos que atualizar nada, mas uma nova hermenêutica. Por quê? Olha o que é proposto hoje. O texto bíblico ele pode ter um sentido mais amplo. Muitas vezes o que o leitor desejar. Né? Haja vista algumas traduções, que não são bem traduções, que existem por aí. A intenção do texto ela fica em segundo plano diante as necessidades do intérprete. O tanto de pregação temática que tem por aí que não leva em conta, por exemplo, teologia bíblica, que coloca em personagens a si próprios, ao invés de entender esses personagens bíblicos como um tipo de Cristo. Né? Outra coisa que a gente vê hoje é que a Bíblia não nos dirige mais, somos nós que dirigimos a própria Bíblia. Querendo ou não, isso é mais ou menos uma volta ao que Karl Barth e a neo-ortodoxia promoveram. É isso que a gente está vivendo no século XXI. Vocês conhecem vários pregadores hoje na internet que distorcem a palavra de Deus de maneira veemente. Tem interpretações esdrúxulas sobre o texto bíblico. Infelizmente essa é a nossa realidade, pelo menos falando aqui no Brasil. E é por isso que nós buscamos olhar aqui na Escola Charles Spurgeon, em tantos outros lugares aqui do Brasil que existem, escolas teológicas que estão insistindo, compelindo a que novos ministros, cristãos comuns, possam voltar a olhar para as Escrituras da maneira como Deus a escreveu. Procurando entender o sentido que Deus quis dar para a Escritura naquele momento, principalmente
para os seus primeiros leitores. Princípios hermenêuticos que vão olhar para o texto bíblico como soberano e não de uma outra maneira a colocar o homem nessa posição. Tá bom? Entenderam a história da hermenêutica? Espero que sim. Se você ficou com alguma dúvida, você volta e assiste de novo a aula e em seguida nós vamos continuar da onde a gente parou. Tá bom?